aqui. Bom, gente, boa noite. Mais uma vez. Vocês acham que a sociedade moderna está boa? Está tudo certinho? Já está melhor. Não tá 100% não está bom? Pois é. A gente tem que olhar em duas coisas então. Por que não? E como que nós chegamos nesse ponto. E isso o Espiritismo nos ensina a fazer da maneira brilhante. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Então a gente vai ter que entender onde nós estamos no contexto das coisas. E para entender como chegamos aqui, obviamente a gente tem que olhar na história. Nós vamos olhar na história, vamos usar umas 3 ou 4 passadas na história, em cada vez com ângulos e visões diferentes. Esse é o nosso objetivo de hoje. Porque se você não sabe onde você está, você não sabe como sair dele. A gente tenta entender por que chegamos até aqui, nessa confusão toda. Quando a gente fala de sociedade, eu não estou falando de Orlando, eu estou falando do modo geral, humanidade. Não estou falando do Estado, não estou falando do país. É tudo afora. Em qualquer lugar do mundo, se você segue notícia de alguma forma, de qualquer lugar do mundo, está todo mundo reclamando das mesmas coisas. Engraçado que das mesmas coisas, em países diferentes, com culturas diferentes. Mas as reclamações são exatamente as mesmas. É quase como se a cultura não influísse. Né? Então já é uma coisa assim, como assim, né? Todo mundo reclama da mesma coisa. Bom, quando a gente vai na codificação, já tem a primeira resposta que a gente precisa. Quando Allan Kardec escreveu o livro dos Espíritos, em 1857, isso aqui é 59, 2 anos depois, quando ele escreveu, ele começou a receber um monte de cartas no correio. De gente reclamando, de gente falando mal das coisas que ele escreveu, achando que era ele que escreveu, de gente com questões, com dúvidas, de gente elogiando o trabalho, de todas as formas. E ele respondia a todas essas cartas, uma por uma na mão. Ele e a esposa, Amélie Boudet, ajudava ele a fazer a triagem dessas cartas. Mas chega uma hora que não dá mais. Né? O cara recebia 200 cartas por dia. Então, o que ele fez? A esposa dele agrupou as cartas, assim, categorizou baseado no conteúdo da carta. Então, esse pessoal todo aqui está perguntando mais ou menos isso. Esse pessoal todo aqui está dizendo que você é imbecil. Esse pessoal todo aqui não entendeu nada. Esse pessoal aqui tem perguntas. E aí ele escreveu esse livro, que é o Espiritismo, respondendo a todos esses grupos de perguntas ou de colocações de uma vez só. Então, nesse livro, ele tem várias assertivas sobre o que é o Espiritismo. Daí o nome do livro. Uma delas é isso aqui, né? Pergunta 131, onde ele diz: a origem do mal sobre a Terra resulta da imperfeição dos espíritos aí encarnados. Isso não é muita novidade para a gente. A predominância do mal decorre de que, sendo a Terra um mundo inferior, ou seja, moramos no mundo inferior, a maioria dos espíritos que nela habitam, né, são inferiores ou progrediram poucos. Então, primeira coisa que ele nos dá aqui, nós estamos na confusão que estamos, e novamente, isso aqui não tem localidade definida, isso é o planeta Terra inteiro. Então a gente está nessa situação porque somos espíritos inferiores, em primeiro lugar. E ele continua: os males da humanidade são a consequência da inferioridade moral, né, retificando o que ele falou agora, ratificando, da maioria dos espíritos encarnados. Agora, olha que interessante. Pelo contato de seus vícios, eles se tornam reciprocamente infelizes e se punem uns aos outros. Então, olha só, os meus vícios causam algum tipo de sofrimento, que ele usa a palavra punição, algum tipo de sofrimento em vocês. O vício de cada um de vocês causa sofrimento em todo o resto, em mim inclusive. E a gente fica ping-pongueando. Vício para lá, vício para cá, vício para lá, vício para cá. É isso que ele está falando aqui. Só que a coisa vai aumentando, vai virando bola de neve. E aí a gente cai na situação que estamos hoje. Que às vezes a gente chega a pensar, será que tem volta, né? Estamos fora de controle. Que a gente está em controle, a gente sempre está. Provavelmente a gente não consegue ver. Né? Mas isso aqui é uma resposta mais direta à questão de por que está assim. O que é difícil para nós aqui é aceitar que nós somos inferiores. Esse é que é o difícil. Né? Então, o que ele fala aqui começa a não soar bem
Porque ele está falando de espíritos inferiores. E começa a não soar bem para espíritos inferiores. Então a gente olha isso aqui e já não gosta. Mas ele está estabelecendo exatamente o que acontece conosco. Bom, e aí a gente começa a ter que analisar como é que a gente chegou aqui, né? Então, olha só, através das nossas encarnações, a gente vai, como ele acabou de falar, praticando os vícios. E os vícios não estão definidos em uma vida e acabou, começa do zero na outra. Não, eles transpõem de uma encarnação para outra. Isso vai aumentando se a gente não trabalhar com esses vícios. Então, a gente vai chegando em níveis de insatisfação muito grande, porque a coisa vai se acumulando, a bola de neve vai vindo. Se eu não fizer nada, vai chegar uma hora que o meu nível de insatisfação é muito grande. Eu começo a questionar Deus. Né? Por que eu? Por que isso? Por que ele tem isso? Por que ela tem aquilo e eu não? E assim vai indo. Né? E aí a gente não consegue entender que isso são provas. Tudo isso aí vai fazendo, né, com que a gente chegue nesse ponto, digamos assim, um ponto de definição. Quando a gente chega nesse ponto de definição, isso aqui não é uma vida, é uma sequência de vidas encarnadas, uma sequência de encarnações. Vai ter uma hora, em alguma encarnação, que a gente vai tomar uma decisão. Ou a gente vai para um lado ou vai para o outro. Uma opção é pegar o lado da responsabilidade. Onde a gente pega todos os problemas, tudo que nos circunda, tudo que está errado, tudo que está ruim, e chega e diz assim, não, peraí, bota aqui nessa mesa aqui tudo que é problema que eu vou começar a resolver. Esse é o caminho da responsabilidade. Mas tem um outro caminho, que é o caminho da vitimização. Né? Ó vida, ó céus, olha como é que eu estou, olha como é que está a minha vida, olha o que fizeram comigo. Então, tem algumas considerações que são a fundamental diferença entre os dois. Quando eu tomo o sentido de responsabilidade, eu vou ter que entender por quê, eu vou ter que rever as escolhas que eu fiz para refazer novas escolhas, vou me colocar num caminho de refazimento moral, refinamento moral. Isso eu vou fazer, não vou pedir para ninguém fazer, não vou esperar que ninguém faça. Que é pessoal e intransferível. Quando eu aceito o caminho da vitimização, a coisa é diferente. Porque olha só, se a minha vida, por exemplo, está muito ruim, eu estou reclamando o tempo inteiro, eu tenho aquela nuvem negra na cabeça, eu estou cabisbaixo o tempo todo. Se eu estou em vitimização, eu estou nessa situação porque alguém fez alguma coisa. Então, vocês fizeram alguma coisa que me deixaram nessa situação horrível que eu estou aqui. Como que eu saio dessa situação? Resposta, quando vocês desfizerem o que vocês fizeram. Aí eu vou sentar aqui, vou esperar vocês desfazerem o que vocês fizeram, que me colocaram nessa situação, que vocês nem sabem o que fizeram. E, portanto, se vocês não sabem, vocês não vão desfazer. Eu vou ficar aqui sentado esperando. Quando a gente está no caminho da vitimização, a gente cai num processo de revolta muito grande. Porque eu estou esperando. Terça-feira, vocês não desfizeram o que vocês fizeram. Quarta-feira, quinta-feira, eu começo a ficar revoltado. Porque eu continuo esperando vocês desfazerem o que vocês fizeram para me colocar nessa situação. E não vai acontecer. Quando a gente está em vitimização, a gente precisa de um elemento chamado salvador. Precisa de um salvador. Por quê? Porque chega num ponto de revolta tão grande, tão grande, tão grande, que é o ponto que eu chamo de implosão moral. Você não se aguenta mais. Numa certa hora, numa certa encarnação, não dá mais, não consigo, não dá. Chega. E aí a pessoa acaba entrando em situações mais difíceis de suicídio, depressão, ou coisa parecida. Porque é implosão moral. Não serve, mas não quero mais, acabou, não dá. Vocês não desfazem nunca o que vocês fizeram. O Salvador não chegou, não tem solução. Então, quando a gente toma o caminho da responsabilidade, jamais a palavra Salvador vai passar pela minha cabeça. Porque eu sou o Salvador. Quando eu estou em vitimização, jamais vai passar pela minha cabeça que eu posso me salvar. Então, são situações antagônicas. Então, a vitimização é um caminho muito perigoso. Muito perigoso. Então, vamos guardar essa informação aqui, que a gente vai voltar nessa informação mais tarde. A vitimização é muito perigosa, porque eu estou esperando o Salvador. Bom, aí a gente começa a entrar nesse processo dessa nuvem negra em cima da nossa cabeça.
e vamos andando, cabeça de baixo, vamos reclamando, né? Reclama de um, reclama do outro, se afina com quem está reclamando. Eu gosto daquele lugar lá, porque lá todo mundo reclama da mesma coisa, é maravilhoso. Né? Esse pessoal daqui já não gosta muito, porque esse pessoal reclama daqueles. São, né, ideologias diferentes. Eu quero esses daqui que reclamam do jeito que eu reclamo. E aí a gente vai vivendo a nossa vidinha, porque isso deixa de ser uma vida produtiva. A gente vai passando os dias simplesmente. Bom, então a gente vai trazer alguns elementos da história, a primeira varrida que a gente vai fazer na história, para entender como que a gente chegou nisso. Herodes, né? Não precisa nem se falar muito dele, mas é aquele que era o rei da Judéia. Quando Jesus nasceu, ele acha que Jesus nasceu para ser um rei, ele é o rei, vão tirar meu lugar, não serve, assassina todo mundo. Essa é a parte antimoral, por assim dizer, do Herodes. Porém, ele era um grande líder. Líder no sentido de liderar um povo. Liderar um povo para o bem ou liderar um povo para o mal não está em julgamento. Liderar está em julgamento. Ele era um grande líder. Ele fez obras monumentais dentro da Judéia para os judeus. Ele prometeu mundos e fundos e fez. Ele não carrasca, é outra coisa, mas ele era um grande líder. Ele abarcava e arrebatava multidões com ele. Então ele era um grande líder. Agora, quando você tem um líder que faz as coisas que ele fez, você induz as pessoas a fazerem mais ou menos a mesma coisa. Mas, independente disso, ele foi um dos grandes líderes da história. Só que não foi o líder que levou a fazer nada de bom. Outro líder, mais ou menos na mesma época, Nero. Existe uma corrente muito grande de historiadores que dizem que Nero foi a pessoa mais carrasca da história, muito mais do que Hitler. Então existe uma corrente muito grande de historiadores que acham isso. Algumas das informações não batem, porque as informações são historicamente muito velhas, muito antigas, mas não vem ao caso para a gente. Nero era um grande líder, abarcava multidões. Ele chegava e dizia assim: estou com vontade de matar os cristãos. Vinha milhões de pessoas em volta deles, obviamente que não eram cristãos, eu também acho. Você vê a figura de um líder, aquele que polariza pessoas em volta dele, dependendo do que ele quer fazer. Não estamos julgando o que ele fez, estamos julgando como um grande líder. Ele foi um grande líder na história. O que ele fez, né, obviamente, por falta de moralidade melhor, levou um monte de gente a fazer a mesma coisa. Mas ele foi um dos grandes líderes da história. Aqui tem mais um, Átila, rei dos hunos. Quando o Império Romano, imagina o tamanho do Império Romano, aquela extensão territorial enorme. Então, na fronteira norte do Império Romano, ela é muito grande. Você não tem pessoas e soldados suficientes para defender aquela fronteira ali, né? Então, os povos do norte, né, o maior deles era os hunos, cujo rei era Átila, queriam chegar no Império Romano. Eles vinham do norte, queriam entrar dentro do Império Romano, porque eles queriam ir em Roma, porque em Roma estava o dinheiro e o poder. E Átila era um grande líder, novamente líder. Como que era a liderança dele? A liderança dele ele prometeu, antes de sair, descer para Roma, ele prometeu mundos e fundos. Olha, o poder e o dinheiro do mundo inteirinho estão em Roma. Quando a gente chegar lá, eu vou dar um pouco para cada um. Agora, a gente só vai chegar lá se vocês me ajudarem. E a maneira de vocês me ajudarem é: nós vamos descer, nós vamos fazer arrastão. É literalmente o que eles faziam. Nós vamos fazer arrastão. Apareceu uma pessoa na frente e mata. Não pergunta nem quem é. Mata. Então ele era um rolo compressor. Ele fazia esses arrastões. Era uma coisa impressionante, a maldade que era. Mas foi um grande líder. Levou tribos e tribos e tribos e povos com ele para Roma. Mais um grande líder aqui. Todo papa, em geral, é um grande líder. Esse em especial é um dos líderes mais desastrosos da igreja. Em 1096, esse Urbano II, que era um papa, só para todo mundo, né, se alinhar comigo, o que é um papa? É aquele que está à frente da igreja católica, que tem o objetivo de difundir a mensagem de Jesus, de dar apoio, né, às congregações, para que a mensagem seja passada, né, que vai lá e faz trabalho de caridade, apoio. Isso é papa.
que Urbano II faz? Em 1096 ele fala que ele convoca 60 mil pessoas, não eram nem soldados, não tinha. Porque soldado era do governo, isso é a igreja. Ele convoca 60 mil pessoas para ir a Jerusalém assassinar todos os islâmicos. Aí, como ele era um grande líder, as 60 mil pessoas topam na hora, e no meio do caminho vão colecionando outras. Então chegam lá em Jerusalém, assassinam todos os islâmicos, sob o protesto de que os islâmicos pegaram a cruz onde Jesus foi crucificado. Mas ele era um grande líder. Ele foi capaz de iniciar uma cruzada. Stalin, né, com a Revolução Soviética, que criou a União Soviética em 1917, ele subiu ao poder prometendo uma certa coisa, que era: nós vamos revolucionar esse país, que era a Rússia, porque o czar lá, que era o Nicolau II e tal, não está fazendo o que é bom e tal, o povo está sofrendo, nós vamos revolucionar o país. Então prometeu mundos e fundos. Ele era um grande líder. Ele era um líder natural, grande líder. Então, em muito pouco tempo, mas em muito pouco tempo mesmo, ele abarcou multidões de cidadãos com ele. Por isso que a revolução foi relativamente rápida e fácil, porque ele tinha apoio do povo, prometia mundos e fundos. Quando ele sobe ao poder, ele se dá com uma coisa que ele não tinha contado, né, que é o seguinte: o povão que me apoiou aqui, né, todo esse povão, essa massa de pessoas e tal, está comigo. Porém, aqueles que têm nível de educação superior, aqueles que são letrados, eles sabem que o que eu quero fazer não é uma coisa boa. Eu preciso me livrar deles. Então, o que ele faz? Ele sobe ao poder e manda assassinar todos os cidadãos que tinham curso superior. Só isso. Simples assim. Era um grande líder. Se entende que uma coisa é ser líder, outra coisa é fazer o mal, e elas não necessariamente vão juntas. Era um grande líder. Criou a União Soviética inteira, né? A história mais recente, a gente nem precisa falar muito. Mas quando a União Soviética começou a cair, o que acontece? Eles não tinham tecnologia, eles não tinham nada, porque ninguém tinha curso superior. Matou todo mundo, e durante os 50, 60 anos tiveram que refazer as escolas, para refazer faculdade, para refazer professores, para refazer alunos. Foi um pandemônio, porque assassinaram todos. Era um grande líder. Esse aqui não merece nem muita gente falar, mas era um grande líder no seguinte sentido: o número de pessoas que esse homem abarcou para fazer o que ele queria. Em muito pouco tempo. Era um grande líder. Então, todos esses caras estão com uma tarjetinha vermelha ali em cima, porque o vermelho é uma coisa ruim, negativa, né? Ele traz essa sensação de coisa negativa. E essas pessoas todas, né, que a gente coloca aqui do lado, lideraram povos e povos e povos e cidadãos através dos tempos. E aí a gente pergunta: na situação que a gente está, será que a gente está seguindo os líderes certos? Ou tem outros que a gente poderia estar seguindo e não está? Né? Porque se a gente tivesse seguindo esse líder aqui da esquerda, a gente não estaria, não. Estaria bem diferente. Então nós estamos assim porque de alguma forma ou outra, em alguma encarnação no passado, a gente seguiu não necessariamente esses 6 líderes, mas líderes como eles, em algum lugar do planeta, em alguma encarnação no passado. E a gente está com isso na alma. Essa liderança que foi imposta sobre nós, com toda essa maldade, vai ficando na alma. Se a gente não fizer nada, nenhum trabalho de refazimento moral, se a gente ficar na vitimização, a gente vai levando isso de encarnação para encarnação. E aí chega uma hora a gente tem que se perguntar: será que eu estou seguindo os líderes certos? Houve outros líderes que nós não demos bola e não damos bola ainda. Então essa é uma passada inicial aí na história, para a gente começar a compreender a situação. Vamos dar uma outra passada com um ângulo um pouquinho diferente. Volta aí lá para o ano 3.500, 4.000 a.C. O que a gente tem é paganismo, né? A gente tem lá
os povos, né, primitivos e tal, e o paganismo é predominante. Mais ou menos 2000 a.C., chega Abraão e começa a mudar as coisas, né? Então entra aí o monoteísmo. Do monoteísmo a gente vai ter 3 derivações, né? O judaísmo, que se estabelece mais claramente com Moisés, depois o cristianismo e depois o islamismo. Os 3 vêm do monoteísmo de Abraão. Bom, então nós já estamos aqui no ano 622. Aí a coisa vai indo, o cristianismo começa a entrar em competição com o judaísmo e o paganismo. E o cristianismo começa a buscar raízes no paganismo e começa a incorporar elementos pagãos na sua divulgação, como céu, inferno, diabo, demônio, coisas assim, que vêm do paganismo. Então as coisas começam a se misturar. Quando o islamismo vem, mistura mais ainda, porque você tem uma outra, não é que é errado, é uma outra interpretação. Então as coisas começam a ficar tudo misturado. 1510, Martim Lutero fala, está tudo errado, porque nós estamos vendendo salvação na porta das igrejas, isso não está escrito em nenhum evangelho. Jesus nunca falou isso, nunca nem mencionou algo parecido. Então ele se protesta, daí o nome protestantismo. Então a gente tem uma quarta vertente aí. Bom, aí a coisa vai mais ou menos indo, a igreja católica vai mais ou menos brigando aí, ou competindo com a igreja evangélica, com os protestantes, até que a coisa muda radicalmente em 1859, com Darwin. Porque olha só, antes de Darwin, a gente passou aí 1.700 anos de sufocado embaixo da igreja. E a igreja é o que a gente chama de provedor da verdade. Era, até então, o provedor da verdade. Quando você não sabia alguma coisa, você ia lá para o padre perguntar. Só que, ao longo do tempo, começam a aparecer alguns elementos que incomodam a igreja. Um desses 2 elementos, um era Dalton, que estudava os átomos, o outro era Lamarck, que estudava evolução. E o Lamarck, por exemplo, chegou para a igreja frontalmente e falava assim, olha, você está me falando aí que o mundo foi criado em 6 ou 7 dias, depende aí da sua interpretação, digamos 6 dias, e você me diz também que tudo já foi criado como é. O homem foi criado como homem, o macaco como macaco, o rato como rato, não tem evolução. Então eu quero saber em que dia foi criada a girafa. A igreja chega para ele e diz, isso não é coisa que se pergunte. Não responde, né? Ela sai com essa afirmativa. E aí começam a aparecer outras pessoas que começam a incomodar a igreja com perguntas mais ou menos semelhantes. Essas pegadinhas, digamos assim, usando um termo mais moderno. Que na verdade não eram pegadinhas no sentido de hilariante. A gente quer as respostas. E a resposta da igreja para todas as perguntas, independente da pergunta, era, isso não é coisa que se pergunte. E aí chega um momento que você fala, puxa, mas o provedor da verdade não explica nada. E aí vem Darwin, com seus estudos de evolução e tal, as respostas que a gente está procurando há 400, 500, 600 anos começam a aparecer. Começam a aparecer respostas que a gente não tinha. E aí o que acontece? O provedor da verdade muda de mãos, sai da igreja e vai para a ciência. E a ciência é o provedor da verdade até hoje. Nós espíritas falamos assim, puxa, no dia que a ciência validar, então você está dando crédito para a ciência que ela é o provedor de verdade, da verdade. Nós espíritas delegamos à igreja o direito e o título de provedor da verdade. E é assim até hoje. Então começou a mudar. Então a gente entra numa coisa mais materialista, a gente sai das estruturas religiosas, né, de até então, porque elas não sabem responder nada do que eu pergunto. E aí em 1953 a gente recebe a martelada final, a cartada final, quando James Watson e Francis Crick, aqui em Nova York, nos Estados Unidos, descobrem a estrutura do DNA, a estrutura atômica do DNA. Nessa descoberta, eles impõem um dogma que eles falam o seguinte, o DNA não pode ser alterado jamais. Só que DNA é responsável por 2 coisas. Primeiro, as características físicas, mas também as comportamentais. Isso quer dizer o seguinte, se eu nasci agressivo, eu não preciso fazer absolutamente nada, nenhum esforço, porque eu não vou nunca deixar de ser agressivo.
Se eu nasci intolerante, não precisa nem me preocupar, porque eu não vou deixar de ser intolerante. Porque eu sou, vamos puxar o que eu falei lá atrás, eu sou vítima dos meus genes. Olha como as coisas começam a se juntar. Então, a partir de 1953, a gente assina embaixo que a gente aceita o processo de vitimização. Deixa a responsabilidade para lá. Eu tive que matar o cara aqui porque eu sou um matador. Eu nasci assim, para fazer o quê? Isso é vitimização. Bom, aí, quando você olha, o desenho foi colocado dessa forma por uma razão. Tudo isso ainda existe hoje. Nenhum deles substitui o outro. Por isso que eles estão em paralelo. Ainda existe paganismo, ainda existe monoteísmo, ainda existe tudo isso que está aqui. E ainda existe vitimização. O que é vitimização? Eu não sou responsável por nada. Não me responsabilizem por nada. Isso é vitimização. E aí a gente cai na sociedade moderna. Essa confusão toda, esse monte de mentes e psicosfera materialista que substituiu todo um processo filosófico religioso do passado, que acabou. Existe aqui dentro, talvez. Nós somos o quê? 50 pessoas. São 25 bilhões de espíritos. 8 bilhões encarnados. Nós somos muito minoria, muito mais minoria do que achamos que somos. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente fala, tudo bem, é isso que está acontecendo. Mas você vê, tem uma explicação. Nós nos deixamos vitimizar. E nós somos vítimas de quem? De nós mesmos. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós é que colocamos a nuvem cinza em cima da nossa cabeça. Não foi ninguém. Não foi decreto divino. Não foi ninguém aqui que colocou nuvem negra na minha cabeça. Allan Kardec diz, aonde a gente vai, a gente leva o nosso céu e o nosso inferno conosco. A gente leva a nuvem. Ou o sol. Então a sociedade está toda fixada, a psicosfera está toda fixada numa coisa só, que é o resultado de tudo isso que a gente viu aqui, que é um materialismo perigoso. Então, se a gente começar lá do início, isso é uma explicação muito interessante do espírito Viana de Carvalho, pela psicografia do Divaldo. Se você volta lá no início, o que ele diz no livro é mais ou menos assim. Volta 6 mil anos para trás. Então, você está no ano de 4 mil antes de Cristo. O que você tem? Paganismo. O que é paganismo? É onde você vai dar importância a certas coisas que são chamados de objetos de idolatria. Então você tem o Deus do céu, Deus da terra, Deus da água, Deus da pedra, da montanha, seja lá o que for. Você tem todos esses deuses que são objetos de idolatria. Para que isso seja sustentado pela sociedade, estamos no paganismo, estamos há 6 mil anos atrás. Para que isso seja sustentado pela sociedade, foram criados rituais e sacrifícios. Então você tem que ir lá fazer sacrifícios. Para quem você está fazendo sacrifício? Para aqueles deuses que você acredita que são os objetos de idolatria. Aí o Viana de Carvalho falou assim, tá, agora para. Volta de novo 6 mil anos. Volta para o momento atual. O que você tem hoje? Você tem exatamente a mesma coisa. Objetos de idolatria, rituais e sacrifícios. Só que os objetos de idolatria não são mais o céu, o mar, a terra, a rocha, a pedra, o chão. São 5, e são esses 5 aqui. Dinheiro, poder, sexo, drogas e armas. São objetos de idolatria. Então, Viana de Carvalho, e outra coisa, né? Nós fazemos culto a esses objetos de idolatria, porque nós somos submissos ao poder e à riqueza na sociedade moderna. Então, Viana de Carvalho diz o seguinte, o que a gente tem hoje não é cristianismo, não é nada disso, é o que ele chama de neopaganismo. Então nós saímos do paganismo de 5, 6 mil anos atrás e 5, 6 mil anos depois estamos no novo paganismo. Ou seja, ainda não estamos
seguindo os líderes certos. Nós vimos aqui, ok? Só 6 líderes que nós seguimos, né, que abarcavam multidões, e vimos o que deu. Então, o Vieto de Carvalho vai falar o seguinte: quando você entende o que é esse neopaganismo, a gente começa a ter algumas conclusões interessantes. Primeiro, isso vai gerar 3 coisas. Falência moral, já vou falar um pouquinho sobre isso. Falência moral, imortalidade material. Isso aqui são termos dele, não são meus. E estrabismo espiritual. Bom, o que é isso? Falência moral. Ninguém dá a mínima mais para questões éticas. Tudo pode. Talvez não possa aqui dentro. A gente tem um pouquinho mais de consciência, mas quando você sai fora, na sociedade, na humanidade, tudo pode. Não se tem mais consideração com questões éticas. Imortalidade material. Isso é uma coisa muito interessante que ele explica. Ele diz assim: quando você é materialista, a quantidade de matéria que existe é limitada. Ninguém pode ter toda a matéria. Por exemplo, nem o mais dos materialistas acha que ele vai poder ser dono de Vênus, por exemplo. Então, isso já limita a matéria ao que temos aqui no planeta, se todo, né? Mas então existe uma limitação. Então, para efeito de raciocínio, digamos que toda a matéria que tem no planeta é essa mesinha aqui, cabe aqui, nessa mesinha. Toda a matéria, juntei tudo que é possível ter e eu sou o dono da mesinha. Eu sou a pessoa mais poderosa, mais idolatrada do momento. Porque eu tenho toda a matéria possível de ser abarcada no planeta. Aí, de repente, a Simone vem aqui, dá um tasquinho, leva um tasquinho aqui. Aí vem escovando, monta outro tasquinho. Daqui a pouco tem 10, 15 pessoas tirando tasquinho aqui. Eu falo, peraí, eu estou ficando infeliz. Esse é o raciocínio materialista. Estão roubando a felicidade de mim. Já 15 pessoas deram um tasquinho na felicidade aqui. Isso é o que Viana de Carvalho chama de imortalidade material. As pessoas acham que, morrendo, eles ainda são donos de toda a matéria que existe, que é possível de ser abarcada. E aí, como que você reage quando as pessoas começam a te fazer infeliz? Tirou um pedacinho, está me fazendo infeliz. Tirou outro pedacinho, nós estamos dentro de um paradigma materialista, pelo amor de Deus. Tirou outro pedacinho, fiquei mais infeliz. Alguém tirou o terceiro pedacinho. Como é que eu faço para parar esse processo? Eu tenho que acabar com essas pessoas. Aí eu vou lá e acabo com elas. Literalmente. Aí acabou o problema. Eu volto a ser feliz. E a terceira coisa que gera isso aí é o que a gente chama de estrabismo. Ele chama de estrabismo espiritual. Estrabismo é a dificuldade de você enxergar as coisas e acaba abandonando porque não está vendo direito. É nesse sentido que ele coloca o estrabismo. Ele dá alguns exemplos. Primeiro, pena de morte. O que é isso? Quando tem alguém que é condenado, principalmente aqui, que tem pena de morte nos Estados Unidos. Então, de vez em quando, em algum estado aí sai na notícia que alguém foi para a cadeira elétrica, por exemplo. Isso fica na notícia, vai em todos os jornais, cadeia nacional, por 5, 6 dias, acaba, nunca mais ninguém fala nada. A gente meio que fecha os olhos para isso. Esse é o estrabismo. Não se fala mais nada até o próximo, que pode levar 10 anos, 5 anos, 3 meses, até o próximo ir para a cadeia. Aí volta tudo na notícia outra vez, fica ali 2, 3 dias e morre a notícia. E não existe uma ação em cima disso. Outra coisa, homem-bomba. Homem-bomba, na nossa definição mais corriqueira, é aquele cara que se enche de dinamite e tem um controle remoto e ameaça explodir. Homem-bomba aqui é isso, mas no sentido muito mais amplo. Não é o homem físico. Homem-bomba aqui é aquele que não se importa de se destruir, contanto que ele destrua muitos. Conhece alguém assim na nossa sociedade? A pessoa faz mal a si mesma para garantir que o mal está feito para o outro. Bom, escândalos. Jesus já dizia, escândalos são necessários, há de quem traz escândalos. Aí o escândalo vem, fica na notícia lá e tal, 2, 3 dias, acaba. Não se fala mais, fica perdido, fica em limbo, né? Aborto, mesma coisa. Vem, fica na televisão, 3, 5 dias, morre, daqui a um ano volta e fica nesse vai e vem. E o último, mesma coisa, armas de destruição em massa. Então são coisas que vão e vêm.
da nossa visão. Por isso que eles chamam de estrabismo. Porque, né, você continua estrábico. Você está vendo, sabe que está lá, mas né, fecha os olhos, não quer ver. Essas três coisas, quando você entende o que elas geram, essa falência moral, imortalidade material, estrabismo espiritual, elas geram um conjunto de coisas que hoje definem a nossa sociedade, que eu chamei aqui de falsos valores morais. Alguns deles, todo mundo faz. Se todo mundo faz, tá bom. Maravilha. Beleza. Estou isento. Isso é puro materialismo. Então, a nossa sociedade é muito baseada em todo mundo faz. Ser ou fazer sempre o melhor. Todo mundo quer isso. Mas a qualquer preço? Então, por exemplo, eu quero ser o melhor em alguma coisa. Mas tem aqui 50 pessoas que são melhores que eu. Eu me esforço um pouco, eu passo da posição 50 para a posição 30. Mas ainda tem 30 na minha frente. Quando eu não consigo mais melhorar, o que eu faço? Eu mato os 30. Eu sou melhor, mas a qualquer preço. Cadê as questões éticas, né? Possuir mais que os outros. Possuir fisicamente. Possuir. Então, eu posso me endividar o resto da vida, mas eu tenho um carro do ano e eu boto fora da garagem para o vizinho ver. Demonstração de superioridade, de alguma forma. Uma das formas de demonstrar superioridade, isso é um outro assunto que a gente vai falar talvez no outro dia, mas uma das formas de demonstrar superioridade é a cultura de cancelamento. Você não chega nos meus pés. Sai daqui, você não existe, você morreu para mim. E um caso também extremo de demonstração de superioridade é o bullying, assédio moral. Em que você, em vez de enfrentar as situações, simplesmente desconsidera tudo e bota os pés pelas mãos e faz esse tipo de coisa, bullying. Então, essa é a sociedade neopagã. E essa, por acaso, é a nossa sociedade. Olha só, outros elementos de história que nos trazem para o momento atual. Quando Jesus é levado a Pilatos, Pilatos sabe, isso está muito bem documentado na história, Pilatos sabe que Jesus não tem nada que fazer ali. Ele não fez nada errado, ele não é criminoso, não roubou nada de ninguém. E ele fica tentando cozinhar o galo para achar uma forma de tirar Jesus dali, vai viver a tua vida e tal. Mas não está conseguindo, porque o Sinédrio ali está muito em cima, está fungando no cangote dele, e ele não consegue. E aí ele fala, tive uma ideia brilhante. A gente pega o criminoso, o mais odiado, manda escolher, eles vão escolher o criminoso, Jesus vai embora, mas não é isso que acontece. E aí vem o famoso lavo minhas mãos. O que acontece? O lavo minhas mãos significa eu estou fazendo a coisa errada, embora eu sei qual que é a certa. Então, olha só, toda vez que a gente faz alguma coisa errada, sabendo qual é o certo, eu estou assinando as minhas ações como Pôncio Pilatos. E quantas vezes por ano a gente faz isso? Não vou dizer nem por semana para não ficar feio. Quantas vezes por ano a gente não faz isso? Então isso aqui, aconteceu na história dessa forma, porque tinha uma psicosfera sustentando, a psicosfera está indo aqui. Não tem esses três pessoas físicas, mas exatamente da mesma forma que acontece hoje. Tem psicosfera sustentando isso. Vamos pegar um outro exemplo na história, que a gente falou agora, nas cruzadas. Como é que você consegue, sendo um papa ainda mais, juntar 60 mil cidadãos, não são soldados, cidadãos, e convencê-los a ir a Jerusalém, matar e assassinar todos os islâmicos? Então, toda vez que eu tomo uma atitude desse tipo, do tipo, eu vou fazer de tudo para aquela pessoa, para prejudicar aquela pessoa. Aí eu falo, é uma outra estratégia. Olha, faz isso para mim, faz isso para mim. E quando as 5 ou 6 com que eu falei fizerem o seu plano, aí eu prejudico aquela pessoa. Quantas vezes por ano a gente faz isso? Outro, Inquisição, 650 anos
de fogueira goela abaixo. Porque quem quis lição? Eu estou certo. Isso é indiscutível. Se você não se alinhar com o que eu estou mandando, você vai para a fogueira, sem inquisição. Quantas vezes por ano a gente faz isso? Eu estou certo. Tenta dizer que eu estou errado. Tenta não se alinhar comigo. Vou fazer cultura de cancelamento, vou falar mal de você para fulano. A gente faz isso toda hora. E o último aqui, né, que a gente já falou nele também. Mas quando ele começou a sua escalada, a sua liderança política, vamos colocar desse jeito, era só uma liderança política. Ele não tinha noção da consequência aonde ia chegar, que ele ia se perder tanto e chegar a tal ponto. Nunca foi o objetivo dele no início. Então, olha só, toda vez que eu chego para Simone, né, e faço um comentário maldoso do Silvano, nossa Senhora. Aí a Simone fala para cá. Daqui a pouco chega no Silvano chega na minha frente e fala: você falou isso de mim? Olha só, a maledicência, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. São essas consequências nefastas das coisas que a gente faz. E quantas vezes a gente não faz isso por ano? Então, tudo isso aqui é nuvem negra na cabeça. E eu estou sendo vítima de quem? De mim mesmo. Não é lá em cima que tem que reclamar. Porque não vem de lá de cima nada disso. Então, olha só, a gente tem, ou nos foi dado um conjunto de valores morais trazidos por Moisés, né? Um deles, vamos pegar um de exemplo aqui. Não matar, por exemplo, que é o mais fácil talvez a gente entender. O que acontece? Naquela época, todo mundo matava todo mundo. Eu estou falando com alguém, começou a discutir, começou a esquentar, eu enfio a espada e vou discutir com outro. É uma coisa mais fácil que tem. E assim vai a sociedade. Moisés chega e diz assim: olha, vocês não podem mais matar. Como não podem mais matar? Se eu matei já 3 de manhã, como é que agora à tarde eu não posso mais? O povo não consegue entender. Então Moisés, usando um termo moderno, não malicioso, simplesmente moderno, ele precisa ser um ditador. Ele precisa colocar um conjunto de leis, que foram chamadas na época de leis disciplinares, para disciplinar o povo e reforçar esses valores morais. Então, esses valores morais geraram as leis disciplinares que hoje a gente chama de leis sociais. Então, olha só, a lei moral é: não pode matar. A lei social é: você não pode matar. Se você matar, você vai para a cadeia, por exemplo. Então, o que acontece? Isso muda a minha atitude. Porque no passado, você não está se afinando comigo, vai a espada no seu estômago. Agora, peraí, se eu fizer isso, eu vou para a cadeia. Mudou a minha atitude. Eu fui forçado a mudar a minha atitude por causa da lei disciplinar, lei social. Mas, se eu sou uma pessoa muito influente, um líder desses aí, né, e eu mato alguém, a minha influência vai me levar a fazer o seguinte: olha, vou propor uma mudança na nossa lei. Valor moral, não pode matar. Valor social, se matar vai para a cadeia. Atitude, se matar vai para a cadeia, mas se for o primeiro crime, você está perdoado. Tem isso em algum lugar no mundo? Aconteceu isso em algum lugar no mundo? Tipo ao sul do Equador, mais ou menos? Foi assim que começou, em 1957. Lá. Primeiro crime ser perdoado. Então, o que acontece? Agora, a lei não responde mais ao valor moral, ela responde à atitude. A lei agora vem das atitudes. E as atitudes geram os valores pelos quais a sociedade se organiza. Que não são valores morais, no sentido de valor moral aqui do lado de cá, mas são os valores de referência da sociedade. Por isso que o todo mundo faz funciona. Porque um dia alguém fez aqui embaixo, virou lei social, hoje todo mundo faz e não tem problema nenhum. Então, quando a gente vem pelo lado esquerdo aqui, a gente está seguindo as leis de Deus. Quando a gente sobe pelo lado direito, a gente está na contramão das leis de Deus. Nós estamos num mundo materialista, onde as leis saem das atitudes. E aí dá nuvem negra na cabeça. Isso aqui somos nós hoje.
nós seguimos líderes errados. Não é que não existam outros, mas é uma escolha pessoal e intransferível. Então, nós trocamos os valores morais por valores antagônicos. Então, nós trocamos colaboração por competição. Trocamos amor por ódio. Né? Trocamos tolerância por intolerância e assim vai. Trocamos modéstia por vaidade. E todo mundo faz. Por isso que é tão difícil nós espíritas sermos ao mesmo tempo cidadão. Não interessa do país que você é cidadão. É muito difícil. Para ser cidadão de forma mais fácil, é melhor não ser espírita. É um absurdo isso, né? Mas é o que a sociedade... É como a sociedade nos vitimizou. Então, para encerrar a ideia, se a gente pegar em qualquer sociedade, todos os sistemas da sociedade, são muitos, eu estou colocando só 6 aqui para a gente pensar, é só uma ideia. Então, política, economia, tecnologia, ecologia, educação e saúde. A raciocínio é o mesmo para qualquer um. Todos esses sistemas começaram de algum lugar, de alguma coisa. Então, vamos pegar a política, por exemplo. Política, pensa lá na Grécia Antiga. Que você tem um monte de tribos espalhadas, as tribos vão se unindo, se reunindo, a sociedade vai se formando com o maior número de pessoas, começa a ficar complicado. Se nós somos 10 pessoas numa sala, a gente se entende, se ajeita. Quando bota 200, já fica mais difícil. Com muita gente, você tem que começar a organizar a sociedade. Aí você tem que eleger pessoas que vão organizar a sociedade. Estão falando lá na Grécia Antiga. Então, quem são essas pessoas? São pessoas da sociedade. Para alguém que vai organizar e liderar a sociedade, você vai escolher o que tem mais moral ou o que tem menos moral? O que tem mais moral. E assim começam todos os sistemas. Todos esses sistemas começaram por causa da moral. Tecnologia não começou com roubo de dinheiro cibernético. Ecologia não começou com matança de árvores. Saúde não começou com me dá o dinheiro que eu não te dou o serviço. Só que as coisas vão andando, vão se desenvolvendo, né? O tempo vai passando, tal. Aí você chega e diz assim, espera aí, deixa eu rever todos esses sistemas, vamos ver como é que essa coisa toda começou. Aí você fala, em que se apoia tudo isso? Quando você olha, você não sabe dizer mais. Está tudo carcomido. A base foi destruída, está carcomido. Porque não tem mais moral, todo mundo faz. E aí, quando desaparece a moral, o que acontece com os sistemas? Todos caem. Alguns já estão caindo. Alguns estão caindo parcialmente. Alguns levaram um tombo absurdo já. E esses sistemas vão ter que cair a ponto da gente refazer a base e começar tudo de novo. Essa é a regeneração. Essa é a regeneração. Quando a gente resolver, tiver a decência moral de apaga tudo e vamos começar do zero de novo. Porque foi assim que tudo começou. Tudo começou com a moral. Quando você tira a moral e se vitimiza, né, a gente cai em 2023. Tá bom? Então, obrigado a todos aí. Tenham todos uma boa semana. Obrigada, Luiz. Seja bem-vindo de volta. Ficou no Brasil tanto tempo. Vamos fazer nossa vibração. Ao final, aqueles que chegaram mais tarde e não pegaram sua fichinha do atendimento espiritual, ao final, quando nós terminarmos, esperem, fiquem em suas cadeiras, não é? Que alguém vai até vocês e a Griselda está ali. Faz assim, Griselda. Quem mais? Marcos, ali. É só falar para eles que está sem a fichinha, o Alan, tá bom? Vamos fechar nossos olhos.
inspirando lentamente, segurando e expirando. Mais uma vez inspiramos, seguramos e expiramos. Uma última vez inspiramos, absorvendo todas as bênçãos que pairam nesse ambiente. Seguramos e expiramos, deixando ir embora nossos medos, nossas dúvidas, nossas tristezas. No meio de nossa tela mental, vemos um foco de luz dourada. E esse ponto de luz se expande, tomando conta de toda a nossa visão interna. Tudo é dourado, brilhante. Aí também vemos um templo, o templo dos nossos corações, com um jardim perfumado ao redor e um córrego de águas límpidas, transparentes. Entramos nesse templo e nos damos conta que tudo aí também está banhado por essa linda luz dourada. E aí estamos, mas não estamos sós. Olhamos ao redor e vemos irmãos e irmãs, amigos encarnados e desencarnados, todos aqui reunidos, porque viemos trazidos pelo poder e na presença do Pai, todos aqui reunidos nesse reino dos céus, onde tudo é amor, paz, perdão, tranquilidade, beleza. Nos olhamos e somos felizes, calmos, refeitos. E todos juntos olhamos para cima e vemos a espiritualidade amiga desse templo sagrado, aqui, presente, nos abraçando, nos confortando, nos abençoando. E somos gratos, somos felizes, somos corajosos, somos tranquilos. E nessa paz nos abrimos para receber as bênçãos da espiritualidade amiga aqui presente. Que os passistas se posicionem nesse momento.